Nesta terça-feira, o escritor José Roberto Salles realiza o lançamento de mais uma obra que contribui para contar a história de Varginha a partir da chegada de imigrantes. O município foi escolhido por famílias italianas que deixaram o país europeu entre o final do século XIX e o início do século XX. O livro apresenta em 176 páginas aspectos econômicos, sociais e culturais da imigração italiana no município de Varginha no período entre 1887 e 1927. A obra está relacionada ao contexto da formação populacional brasileira, caracterizada pela miscigenação de povos. Numa sociedade tão miscigenada quanto a brasileira, que tem negros, indígenas, branco, esse elemento branco é de procedência variada, né, da Europa, de várias nacionalidades. Então, eu como libanês posso me interessar, porque como libanês não, a minha família, eu não sou libanês, a minha família que é descendente de libanês. Nós podemos nos interessar por correntes migratórias diversas que se estabeleceram em Varginha, independente da nacionalidade, porque todas essas nacionalidades elas compõem a formação da sociedade brasileira e, por consequência, de Varginha também. E o meu interesse é na história de Varginha, e essas correntes migratórias todas, inclusive a italiana, que eu abordo principalmente no livro, faz parte dessa história. O livro busca construir uma narrativa interdisciplinar e multifacetada, que alia história, psiquiatria, psicanálise e linguística, destaca o escritor José Roberto. Todo o meu trabalho de pesquisa sobre a história de Varginha, nos mais variados assuntos, inclusive nesse que aborda a imigração italiana, é baseado principalmente em fontes primárias de informação, que são documentos da época, documentos produzidos pela Câmara Municipal, pela Prefeitura Municipal de Varginha, por imigrantes que se estabeleceram aqui, os jornais do período também. Então, essa documentação toda que eu utilizo para fazer esse rastreamento, montar esse quebra-cabeça, que é um grande mosaico de vidas e de afetos, de sensibilidade, de trabalho, que tem a ver com essa formação da sociedade de Varginha. Os italianos eles contribuíram muito para a formação da classe média varginhense. É um dos aspectos que eu abordo no livro. A publicação conta com a chancela do consulado italiano em Belo Horizonte. Semestre passado, José Roberto Salles fez uma palestra na capital mineira sobre a sua pesquisa e foi transmitida para a Itália via internet. Foi uma emoção muito grande, foi a partir desse seminário, né, o 8º seminário da imigração italiana em Minas Gerais, que aconteceu em Belo Horizonte no início de junho, que eu tive a ideia eu fui tão bem acolhido pela comunidade italiana, não só aqui em Minas Gerais, mas na Itália também, porque eu tenho recebido e-mails de lá. Eu acabei me sentindo incentivado a estender essa pesquisa, porque a pesquisa que eu apresentei no seminário foi uma pesquisa reduzida. E a partir da realização do seminário, eu produzi mais informações, e essas informações elas deram origem ao livro, que tem essas informações, essa análise de dados mais aprofundado do que pode ser apresentado no seminário. Os títulos de José Roberto Salles estão disponíveis à leitura gratuita no site da Fundação Cultural de Varginha. Ter os meus livros sobre a história de Varginha disponibilizados em formato de e-book pela Fundação Cultural, eu acho que é muito importante para a população de Varginha, porque não são todas as pessoas que têm condição de adquirir um livro meu que aborda a história de Varginha em vários aspectos, né? Cada livro é sobre um assunto diferente. Então, essas pessoas podem ter acesso gratuito. Basta entrar no Google, digitar coleção José Roberto Salles, você vai ter acesso gratuito, tanto para leitura quanto para baixar o arquivo. Você pode ler no computador, você pode ler no seu celular. Eu acho que isso é um serviço de relevância pública.
O lançamento do livro Imigração Italiana em Varginha será realizado nesta terça-feira, a partir das 7h30 da noite, no Museu Municipal, e a solenidade é aberta ao público.